Que alegria estar aqui, tá? Você que não me conhece ainda muito bem, eu sou chorão. Tô com vontade de chorar, mas não vou chorar. É de alegria de saber que nós estamos em casa. Eu fico imaginando no céu como é que vai ser, né? Quando a gente se encontrar, quando a gente se vê, Paz da Nova tá aqui, que alegria! Nós estaremos junto com Jesus, reinando para todo sempre, amém? E muito legal, né? Estar com o pastor Darlon aqui, com sua família, e ouvir essas conexões que Deus faz, né? E é interessante, eu escrevi isso aqui, apaguei, escrevi duas vezes hoje, apaguei de novo duas vezes, falei, não vou falar isso não, mas vou falar. Ele me convidou, e aí ele falou assim, só poderia ministrar lá na igreja, na conferência? Falei, vi a data e tal. Falei, não, dá sim. Passou uns 2, 3 dias, ele me mandou o tema. Que vontade de desistir, querido. Que vontade de voltar atrás. Eu só não voltei porque a palavra do Senhor fala que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Falei, rapaz, onde o Senhor me arrumou esse tema, gente? Contemplação. O problema não é o tema, pastor, o problema sou eu. Entendeu? Quem me conhece sabe disso. Fé, Deus, então acho que o Senhor quer me ensinar. Então tá, vamos lá. E aí comecei a buscar o Senhor sobre isso. Eu sou muito inquieto, sou bastante agitado. Minha esposa fala que eu sou sanguíneo hemorrágico. Então, contemplação não é uma palavra que combina muito comigo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com essa igreja? E por que o Senhor escolheu eu para falar? E o pastor já apresentou a pastora Carla, minha esposa, minha amada, minha companheira de guerra e de vida. Estamos há 15 anos aqui na região, ministrando, pregando, gerando um povo para Jesus, buscando conexões do céu. A pastora Carla é escritora, pastora, líder das mulheres da nossa igreja, líder na nossa igreja, líder do Ministério de Ensino, mãe, diretora de escola. Então é bastante coisa, né? E o mais legal de tudo que é minha esposa, né? Então a gente caminha junto já nessa toada. Quando eu fui pedir ela para namorar, alguns anos atrás, ela perguntou para mim assim, bom, você é bonito, cheiroso, inteligente? Mentira, falou nada disso. Ela falou assim, você está disposto a casar com uma pastora? Porque eu vou ser uma pastora. Eu falei, tô. Ela falou, então tá, então a gente pode tentar. E aí começamos a namorar, 1 ano e 9 meses depois nós casamos. Estamos aí gerando uma igreja para o Senhor Jesus e pastoreando as ovelhas que são do Senhor. Nós só cuidamos de um pequeno rebanho, todas as ovelhas são dele, amém? Estou feliz porque tem muitos da minha igreja aqui, da nossa igreja lá. Que alegria ver vocês aqui, que alegria ver, caminhar junto com vocês. E que alegria te conhecer também. Conheço alguns aqui da igreja, estou olhando assim, alguns rostos conhecidos. Que bom poder estar aqui contigo. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus para a gente então nessa noite é entender o que Ele quer nos ensinar a contemplar. E a palavra que vem na minha mente, desde que eu peguei esse tema, desde o primeiro dia, o personagem, o homem que vem, o nome que vem na minha mente é Pedro. Pedro, apóstolo Pedro. E eu falei para Jesus algumas vezes, falei, Senhor, não podia ser Davi, né, com seus salmos contemplativos, né, não podia ser Asaf, né, os cânticos tão bonitos, mas o Espírito falava comigo que era sobre Pedro. E eu quero falar sobre Pedro com você, quero ministrar com você sobre esse tema. E eu queria que você tivesse entendendo o que o pastor Isaías começou a ministrar aqui ontem. Ele falou muito sobre o tempo, né? Sobre o tempo que nós vivemos. Quem estava aqui ontem? Dá um glória a Deus, glória a Deus. Eu queria começar a palavra depois dele dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, né? Você esquece aquele palavrão que ele pregou aqui e a gente segue para o alvo, amém? Vocês têm compaixão de mim aí. E aí, falando sobre esse tempo, sobre saber contextualizar o tempo que nós estamos vivendo hoje, trazendo tanta verdade, tanta revelação bíblica sobre as nossas vidas. E eu queria falar com você sobre isso, sobre esse tempo de contemplação. Hoje, mesmo que a gente não quiser, mesmo que a gente não escolha, nós estamos expostos a tanta informação, a tanta imagem,
Há tantas questões que nos obrigam a contemplar mesmo aquilo que nós não queremos. Hoje a gente tem que vigiar, né? Bem antigamente, você ligava a televisão, você tinha 5, 6 canais, quando a antena era boa, não precisava colocar bombril em cima, né? Os irmãos jovens há mais tempo vão lembrar dessa época, e aí a gente tinha aquelas opções. Hoje você tem o mundo inteiro na palma da mão, e se você não vigiar, você contempla coisas boas e coisas muito ruins. A questão da contemplação é que nós contemplamos com os olhos, e os olhos é uma janela da alma, e a visão, o que nós olhamos, o que nós enxergamos, alimenta a nossa alma. E aí nós começamos agora a sermos alimentados por informações e imagens que talvez vão nos levar a um lugar que não é o lugar que Deus tem para nós. E aí nós começamos a viver e a conviver com uma igreja que ela tem a palavra, ela tem a revelação do Espírito, mas ela não tem se alimentado disso. Alguns anos atrás eu preguei uma palavra na nossa igreja lá em Timóteo, e eu falava sobre a semana do crente. O crente vem na igreja domingo, e ele tem um culto abençoado, um louvor de ontem, uma bênção, né? Um louvor muito bom na igreja, e nós nos alimentamos, e aí vem o pastor e dá uma palavra, e nós nos sentimos cheios, mas quando chega na segunda-feira a gente está com o tanque cheio, mas daqui a pouco a gente começa a gastar esse tanque. É um cliente que chega, é uma notícia não tão boa, é um prognóstico de saúde que nos abala, e a gente vai gastando, 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 e a gente não repõe isso. E quando chega no domingo, a gente chega aqui na igreja, na minha igreja lá, com o tanque vazio. A gente mal tem combustível para vir ao culto. Alguns nem conseguem chegar, porque gastou todo o combustível da semana e não repôs nada. E aí todo culto vira um esforço para repor aquilo que não deveria ter sido gasto. Alguém se identifica com isso? E aí a gente fica num esforço tremendo, dia após dia. Se a gente tivesse cheio aqui, gastou um pouquinho, repôs mais um pouquinho em relacionamento com Deus, se alimentou das coisas espirituais, se alimentou do céu e tal, quando a gente chegar no domingo, o nosso tanque ainda vai estar cheio, e agora o pouco que é ministrado já faz a gente transbordar, e a gente transborda na vida do irmão do lado, do irmão da direita, do irmão da esquerda, e nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Mas a gente não tem vivido isso, essa não é uma realidade da igreja do Senhor Jesus, ou não é uma realidade de todas as igrejas. Eu quero desafiar você nessa noite a construir algo comigo, sobre aquilo que o Espírito quer ministrar sobre as nossas vidas. Contemplação tem a ver com a visão e com o discernimento que nós temos das coisas. Qual é o discernimento que você tem tido dessa conferência? Qual é o discernimento que você tem tido dessa noite? Qual é o discernimento que você tem tido das palavras, das ministrações, daquilo que você tem ouvido nesse tempo? Isso é contemplação, é receber algo e parar, pensar, analisar e tomar sábias decisões sobre aquilo que está sendo exposto do céu na nossa vida. Você crê que o céu está neste lugar? Não. Você crê que o céu desceu, que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está falando conosco, desde o louvor, desde ontem, desde hoje de manhã, Ele está movendo, e o que nós estamos discernindo disso? O que nós estamos recebendo disso? Eu quero que você guarde uma frase assim, poderosa para a sua vida: nos tornamos aquilo que contemplamos. O que você tem contemplado? O que mais tem ocupado a sua visão? O que mais tem ocupado os seus olhos? Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Então vamos lá, vamos ver o que Deus tem para falar para a gente. Abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, no verso 17, só o 17. Nós vamos contextualizar aqui o texto, mas só esse versículo. Mateus 16, 17. Quando você achar, você dá um glória a Deus de crente aí. Aleluia, o povo é bom de Bíblia. Diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas,
porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Revelou o quê? Jesus está numa reunião de discípulos e ele faz a seguinte pergunta, é o contexto do texto. Faz a seguinte pergunta: o que dizem eles que eu sou? O que estão dizendo que eu sou? Ou seja, como eles estão me vendo? Como eles estão me contemplando? E aí os discípulos falam: profeta, Elias, tal. Dizem que você é um profeta, dizem que você é Elias. E aí ele faz a segunda pergunta: e vocês? O que dizes que eu sou? Tem duas visões aqui. Tem a visão dos que estão lá fora e a visão dos que estão aqui dentro. Tem a visão de quem não anda com Jesus e tem a visão dos que andam com Jesus. Então a pergunta para nós hoje aqui é: o que nós dizemos que é Jesus? Quem é Jesus para nós? Se Jesus estivesse aqui agora, nessa plataforma, nesse púlpito, ele ia falar assim: o que a cidade de Coronel Fabriciano estão dizendo que eu sou? E o que a nova aliança está dizendo que eu sou? E aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí vem essa resposta: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Deixa eu te falar um negócio, querido. Não tem como termos a revelação a não ser por Deus. Não tem como ter discernimento, não tem como saber das coisas espirituais se não for pelo Espírito. Não tem como viver uma vida com Deus espiritual alimentando a carne. A carne fala de uma perspectiva carnal, a carne fala de uma perspectiva humana. Pelo que ele está fazendo, ele parece um profeta. Pelo que ele está fazendo, ele parece alguém muito importante. Pelo que ele está fazendo, parece ser um mestre. Essa é a perspectiva humana da coisa. Mas ele não era só um profeta, ele não era só um mestre, ele era o Filho de Deus, o Cristo que morreu por mim e por você. Qual é o discernimento e qual é a contemplação que você tem tido de uma vida com Deus? É uma vida só religiosa? É um Jesus histórico que você anda? Ou na reunião de discípulos você seria como Pedro e diria: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, a quem nós esperamos, tu és o amado da nossa alma, tu és aquele que veio cumprir o plano redentivo do céu na nossa vida. Quem é Jesus para nós, igreja? Qual é o relacionamento que nós temos com Jesus? Qual é a coragem que nós temos de declarar quem é Jesus? Para alguns, Jesus é um garçom. Garçom eu venho na igreja e eu peço, e ele me dá. Como eu chego num restaurante, levanto a mão e peço alguma coisa, alguém me serve. Para alguns, Jesus tem a figura de proteção. Para alguns, Jesus é o Salvador, aquele que salvou meu casamento, aquele que salvou a minha empresa, aquele que salvou minha saúde. Mas a palavra nos fala que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele tem um senhorio sobre a nossa vida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Ele nos manda. Aliás, Ele fala que se nós quisermos ser amigo dEle, está na Bíblia? Não. Faremos o que Ele manda. Para ser amigo dEle, não é só para ser amigo, precisamos fazer o que Ele manda. E sabe o que é interessante nesse texto? Que a gente está começando a caminhar, é que depois da declaração de Pedro de quem era Jesus, veio uma liberação do próximo passo do plano do céu. Sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Toda vez que nós temos uma revelação de quem é Jesus, alinhada ao céu, o céu libera o próximo passo na sua vida. O céu traz uma nova palavra, um novo estágio, uma nova estação. E eu creio no meu coração e no meu espírito que o Senhor está liberando sobre esta igreja um novo ciclo, uma nova era, um novo momento. Creio mesmo, orei por isso, pedi ao Senhor. E nós precisamos alinhar hoje quem é o nosso Jesus, para que seja liberado
essa nova etapa sobre esta palavra, Pedro, que não é sua, que não foi a carne nem sangue que te revelou, que foi o céu que encontrou um coração alinhado ao céu. Sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. E ali começa o plano da igreja de Jesus. Deixa eu te falar, querido, tudo que vem do céu não é na carne. Tudo que vem no céu é do Espírito. O Espírito quer nos revelar coisas tremendas nesse dia. Sabe por quê, querido? A carne, ela traz obscuridade. Ela nos impede de ter de verdade a clareza da revelação do céu. Sabe catarata? Quem já teve catarata? Não precisa levantar, deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Esse assunto bobo. Catarata, né? O pessoal que opera de catarata, aquela membranazinha que vai crescendo e vai ofuscando, deixando opaca a visão. Meus pais operaram de catarata. Meu pai já está com o Senhor, minha mãe ainda é viva, e esse já está falando para mim: meu filho, quando eu operei a minha vista, eu descobri que as cores eram diferentes. Eu olhava uma cor e eu achava que era de um jeito, mas depois que eu operei, é mais vivo, o azul é mais azul, o verde é mais verde. Deixa eu te falar, querido, tem muito crente dentro da igreja sofrendo de catarata espiritual. Tem muito crente que vai para o céu. Quem tem catarata vai para o céu, fica tranquilo. Vai encontrar com Jesus, mas vai viver na terra uma vida opaca. A visão não é clara, não é cristalina. Tudo que Deus fez para nós fica sem graça. Conhece crente triste? Tem crente triste aqui nessa igreja? Não, né? Conhece algum crente triste? Como é que você está, irmão? Difícil, né, irmão? Estou no deserto. Tem crente que está com Moisés desde aquela época no deserto, nunca saiu de lá. Você passa 10 anos sem encontrar com ele, fala: e aí, irmão, como é que você está? Estou no deserto. Aí você passa mais 5, mas estou no deserto. Irmão, você não sai daí não, irmão. E o pior é que às vezes as lutas são as mesmas, nem o problema muda, nem as questões mudam, a visão está opaca, não tem mais brilho. Por que você vai na igreja, irmão? Boa pergunta, né? Por que você vai na igreja? Porque se eu não for, eu vou para o inferno. Tem medo de... A palavra de Deus fala que o Senhor é amor, mas também é justiça. Que vida ruim, pastor. Que vida pesada. Eu vou na igreja porque ali eu encontro os meus irmãos e juntos vamos adorar o amado da minha alma, a razão do meu respirar, a razão da minha vida, o dono do meu chamado, o Senhor da minha história. É Ele que vai estar lá e eu vou adorá-lo em espírito e em verdade. E tomara eu que Ele me encontre nesse dia e fale comigo e ministre sobre a minha vida, porque eu quero ser encontrado por Ele. Eu sou filho dEle, eu ando com Ele, eu caminho com Ele. A sua beleza me constrange, eu consigo enxergar isso. Se você está sofrendo de catarata espiritual, eu quero dizer para você um negócio: Deus quer te curar nessa noite, em nome de Jesus. Eu não saí de Timóteo, ali pertinho. Deus não conectou eu e o pastor Darlon, Deus não conectou as nossas igrejas apenas para um evento. Aliás, Deus não tem compromisso com o evento. Deus tem compromisso com corações aliados querendo a mesma coisa. Deus tem compromisso com uma busca incessante da sua presença, e nós estamos buscando isso nessa noite, amém? Você também está? Como é que eu posso entender, pastor? Mateus capítulo 14, verso 25 fala um pouquinho sobre isso. Diz assim: de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-os andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Só até aí. A gente podia continuar, e você vai falar assim: mas Pedro teve medo, afundou, Pedro é medroso, foi chamado de homem de pouca fé. Deixa eu te falar, querido, cá para nós aqui, só a gente aqui, ninguém vai saber. Você desceria do barco? Só pra gente aqui. É fácil a gente olhar para a história e falar assim: mas Pedro deu mole, né? Ficou com medo, bateu um ventinho, olhou para as circunstâncias.
né? A gente enche a boca para julgar o Pedro, mas eu paro aqui porque eu nem do barco desceria, mas Pedro teve coragem de descer do barco. Mas sabe o que eles estavam vendo, querido? Eles estavam vendo um fantasma. Eles andavam com Jesus, conheciam Jesus, mas no meio da tempestade, no meio da madrugada, o que eles estavam vendo é um fantasma. Tem muito crente que ao invés de ver Jesus, está vendo um fantasma. Tem muito crente que quando chega a solução da vida dele, ele entende que é um fantasma. Tem muito crente que quando Jesus está falando com ele, ele não reconhece a voz do mestre, e ele acha que é um fantasma, e ele grita, ele corre, ele se espanta, ao invés de olhar para, esse é o meu Jesus, essa é a minha resposta, essa é a minha salvação. Parece um problema, mas não é, é solução, é resposta. Jesus vem ter comigo, porque os olhos estão vedados, com catarata, com carne, impedindo a real visão de quem é Jesus na nossa vida. Quantas vezes você olhou para alguma coisa e falou assim, isso é um grande problema, e no final foi uma grande solução? Quantas vezes você olhou para uma situação, naquele momento, pontual, e falou, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E de repente isso virou uma grande solução na sua vida. Eu estou me lembrando aqui, estou me lembrando do nosso casamento, não sei porquê, mas eu me lembro que quando a gente estava preparando para casar, aquela correria de casamento, e aí a pessoa que ia levar a Carla na igreja, o carro que ia levar deu um problema, era um carro importado, a peça ia vir não sei de onde, não dava tempo de chegar, e ela ficou muito triste. Puxa vida, programamos isso, não vai acontecer. Mas nós nos lembramos que tinha uma amiga nossa, que tinha se casado há pouco tempo atrás, e ela chegou, que foi na praia, nós somos do Rio, foi na praia, e ela chegou pela areia da praia, num carro de época, muito bonito, conversível, e a gente pensou, poxa, mas será que a gente não consegue um carro igual aquele? E aí nós fomos conversar com ela, lembra, amor? E ela falou assim, mas o que vocês estão querendo? Não, porque a gente tinha um carro já planejado e tal, um grande problema, casamento chegando. E ela falou assim, sabe o que é, gente? É que o meu pai, ele é colecionador de carro antigo, carro de época. Todas as novelas da Globo usam os carros do meu pai. Então faz o seguinte, vem aqui na minha casa, eu vou convencer o meu pai, porque ele não faz isso para ninguém. Os carros só andam em cegonha, só andam no caminhão, não põe a rodinha no chão. Só anda lá no cenário da Globo, no asfalto não anda. E nós fomos lá, e aquele homem olhou para nossa cara, gostou da gente, é fácil gostar da gente, né? É legal, e falou assim, eu vou emprestar o carro, e eu vou levar você no casamento. E assim foi, e aquele homem chegou no local que a pastora estava se arrumando, todo de capzinho, luvas brancas, motorista de época, num carro de época para levar a minha noiva para o altar. O que era um grande problema, na verdade era um grande presente de Deus. O que parecia um fantasma virou uma grande solução. Quero profetizar na sua vida nessa noite. Deus tem coisas muito maiores e melhores para você. Mesmo que a sua visão hoje seja de um problema, Deus transforma o problema em solução e resposta. Eu quero que você se agarre nessa palavra e fale, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Pode ser a notícia que você teve nos últimos dias, pode ser as questões mais complicadas. Deus tem poder para transformar esse problema numa grande solução e num grande testemunho dele na sua vida. Amém? Pedro olhou e falou, eu quero ter contigo. E ele falou, vem. E ele foi. E ele foi, e ele andou, e ele teve o único que teve uma experiência de andar sobre as águas. O único homem mortal, Jesus estava ali, que teve uma experiência de tocar os pés na água e andar, porque olhou, viu e acreditou que era Jesus. Contemplou o poder e a glória de Jesus. Tudo que a gente vive hoje começa com como nós enxergamos as coisas. Eu posso fazer até uma brincadeira aqui do Pablo Marçal com você, né? Começa com como... você não sabe. Para. Começa com como... tralalá, taralá, né? Mas quando a gente vai viver com Deus,
tudo começa com como a gente enxerga, como a gente de fato consegue enxergar aquilo que Deus quer fazer. Nós temos uma história, a história ela faz parte de uma interpretação de uma imagem. E aí, quando a gente vai tomar nossas decisões, deixa eu falar algo sério com você. Muitos de nós crentes vivemos essa vida de deserto, essa vida de luta, essa vida de escassez, porque a forma que a gente enxerga a vida tem a ver com o nosso passado. Um passado de violência, um passado de abandono, de traição, de perda, de falência, vai apontar para decisões, para uma visão nesse sentido. Quem teve uma história de violência na sua infância, na sua vida, na sua família, qualquer palavra mais forte, qualquer voz mais alterada, desperta nela algo interno que ela não consegue resistir àquilo. E ela vai tomar decisões: eu não quero isso na minha vida, eu não quero essa pressão, não quero sentir isso de novo, eu quero me afastar disso aqui. E dentro da igreja tem muitas pessoas, deixa eu falar isso com você, querido, o Espírito Santo manda dizer isso para você nessa hora. Na casa de Deus, no povo de Deus, tem muita gente que foi ferido lá atrás, foi machucado lá atrás, e essa ferida está aberta, essa ferida não cicatrizou. Deixa eu te falar, toda cicatriz que você tem na vida, fala de algo que você já venceu. Não tenha vergonha das suas cicatrizes, não tenha vergonha das suas marcas. Mas a questão é que nós temos hoje dentro das nossas igrejas, muitos homens, muitas mulheres, que ainda carregam as suas feridas, que ainda não se tornaram cicatrizes. Porque para ser curado, nós precisamos ter uma posição diante do Senhor. Confesse uns aos outros para que sejam curados. E está faltando confissão dentro da igreja. Está faltando dizer: olha, isso aqui é meu problema. Sabe o que gosta de Pedro, querido? Porque Pedro, ele era escancarado. Pedro falava as coisas. Pedro, da boca dele era usada por Deus, mas a mesma boca já foi usada pelo diabo, porque ele falava o que ele pensava, ele era pronto, transparente. E às vezes falta isso nas nossas igrejas, e aí nós estamos feridos, tomando decisões complicadas na vida, porque essas feridas não resolveram ainda. Se você tem uma vida de atenção, de amor, de proteção, de cuidado, de desafios alcançados, a sua perspectiva de vida é outra. Tem coragem. Você fala: vamos lá, vamos 7h30 amanhã fazer ginástica. Fala: vou lá, tô lá, né, pastorzão? Vou lá, dou conta dessa corrida aí. Mas se a sua vida for uma vida de frustração, de decepção, fala: eu não saio de casa nunca. Você está doido, vou passar canseira à toa. É simples, mas é uma realidade. As nossas decisões são tomadas nisso. E aí, por que eu estou falando isso com você? Porque a forma que a gente olha para as coisas e contempla as coisas vai definir quem nós somos. E a palavra de hoje para você é: você precisa curar os teus olhos e os meus olhos. A forma, presta atenção no que eu estou te falando, a forma com que você enxerga vai definir quem você é. Bispo, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Abra sua Bíblia então aí em Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim o texto: os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Parece cruel, né? Eu não tive ingerência sobre os acontecimentos da minha vida, e agora eu sofro com isso, né? Eu fui abusado na minha infância, eu fui violentado, eu vi num ambiente ruim, eu não tive participação nisso, eu não escolhi nascer nessa família, eu não escolhi viver o que eu vivi, mas agora os meus olhos são ruins, e a Bíblia diz que se os meus olhos forem ruins, todo o meu corpo é ruim. Parece cruel, não parece? Parece difícil demais, mas esse é o papel do inferno, querido. Deixa eu te falar, o papel do diabo é destruir, é roubar você, é matar você.
Desde o primeiro, quantas guerras nós enfrentamos numa gestação? Desde o primeiro momento de vida, existe uma guerra do inferno para que isso não aconteça. Existe uma armadilha do inferno, um plano do inferno, para que essa criança seja ferida desde o ventre. Nós temos 2 filhos, querido. E como foi guerra essas 2 gestações? Porque ali nasceram 2 pastores, 2 levitas, 2 homens, um homem e uma mulher de Deus, uma grande personalidade, alguém que vai trazer o céu na terra. E o diabo não quer isso. Mas não é nos meus filhos que ele não quer, não, ele não quer em mim. Eu sou o 3º filho, sou o filho mais novo da minha casa. E minha mãe, no 2º filho, no meu irmão, ela quase morreu. E minha mãe falou assim: não tem jeito, você tem que operar, não tem jeito, você não pode nunca mais você pode engravidar. E aí quando meu irmão nasceu, tentaram fazer a laqueadura e não deu, porque teve hemorragia, não sei o que e tal, e tiraram o meu irmão e fecharam lá, salvou. Volta a fazer a laqueadura depois. 5 anos depois ela não voltou para a laqueadura, nasceu. Só que quando ela descobriu que estava grávida, ela foi no médico passando muito mal. Os médicos se reuniram, nós tínhamos alguns conhecimentos dentro do hospital da cidade. Tinha um tio que trabalhava lá. E aí os médicos falaram assim: vão tirar. Deixa nascer não. Essa mulher vai morrer. Essa mulher não tem estrutura. Minha mãe pesava 39 quilos. Essa mulher não tem estrutura para gerar nada. Vamos tirar. A família dela se reuniu e falou: vamos tirar, nós concordamos. Mas o meu pai se ajoelhou na frente dela, colocou a mão na barriga e disse: se o Senhor salvar a minha mulher e essa criança, ele será um pastor para a tua casa. Na barriga dela. O plano do inferno é nem nasce, mas o plano de Deus é nasce e se torne um pastor e uma voz profética aonde você for colocado. Querido, existe um plano do inferno contra a tua vida. Existe um plano do inferno contra os seus. E se você não curar a sua visão do que Deus tem feito, imagina, eu podia falar para você assim: nossa, eu sou o mais novo, eu sofri demais. Eu nasci com 6 meses, eu tive uma infecção crônica nos rins, e eu fiquei internado meses. Depois com 6 anos de novo, depois com 11 anos de novo, eu ficava imenso de inchado, meu rim parava de funcionar. Eu podia olhar para isso e falar assim: tá vendo? Eu sou sofredor, não tem jeito para mim, era melhor não ter nascido. Mas deixa eu te falar, tem um plano do inferno, mas tem um plano maior do céu sobre a minha vida, e isso se torna testemunho para aqueles que não creem. É como você enxerga. Se for treva, a sua vida é de treva, mas se for luz, você tem a luz do Senhor na sua vida. Restaure a sua visão, restaure os seus traumas, olha para aquilo que aconteceu na sua vida e transforma isso, querido, em uma cicatriz. Tem tanta história, querido, tem tanta vida de Deus na gente. Eu sou nascido na Assembleia de Deus. Tem alguém da Assembleia de Deus aqui hoje? Não? Alguém que foi criado na Assembleia de Deus? Você é Davi, você foi de lá, você vigia. Foi criado na Assembleia, eu fui criado na Assembleia de Deus. Mas na minha época, na Assembleia de Deus, o negócio era meio radical, querido. Bermuda nem pensar, né? As mulheres tinham um sovaco cabeludo, não podia depilar. As pernas peludas, né? Televisão nem pensar. Jogar bola é do inferno, essa bola veio do inferno. Então é nesse contexto que eu fui criado. Foi nesse contexto que as coisas aconteceram. Festinha de escola, nunca. Não, coisa do inferno. Uma vez eu fui na festinha da escola com um amigo, tinha bingo. E aí o pai do meu amigo falou assim: vou comprar uma cartela de bingo e vou te dar para você marcar para mim. Eu não sei se é sorte de crente, mas toda a cartela que vinha na minha mão eu marcava, era tudo. E eu ganhei um monte de coisa para ele. Ganhei bolo, frango assado, garrafa de vinho. Fui ganhando. E aí no final ele ficou com pena de mim e falou assim: pô, leve isso aqui para sua casa, né? Porque você ganhou tudo. Aí me deu um bolo, me deu um frango assado. Eu cheguei em casa todo feliz com o frango assado. Pai, o que é isso? Eu ganhei no bingo. Bingo? Eu ouvi bingo? Pai, bingo da escola. Tá? Volta agora e vai devolver. Que eu tive que voltar a pé. Era em outro bairro.
com bolo derretendo na minha mão, com frango esfriando, chegar na escola e falar assim: aqui, meu pai não deixou não, porque eu sou crente. Foi assim que eu fui criado, foi nesse contexto. E aí nós olhamos para essas situações e vemos como Deus vai edificando a gente. Tem uma festinha na escola, 4ª série, agora 5º ano, né? E era formatura, e eu pedi muito, falei: pai, deixa eu ir, pai, poxa, deixa eu ir, é o último, nunca fui nenhuma, deixa eu ir, é o último ano meu na escola. Ele falou: tá, esse você pode ir. E aí fizeram um sorteio na turma, e eu fiquei responsável por comprar os refrigerantes. E aí eu fui pro mercado comprar um refrigerante com a minha mãe. Mãe, é com a gente, aí fomos e tal. E aí colocamos os refrigerantes no carrinho, na cesta, não sei por que cargas d'água, querido. Soprou um demônio daquele supermercado, balançou as garrafas balançaram, quebraram, explodiram, e entrou um caco de vidro desse tamanho na minha perna, da batata na minha perna, e aquilo esguichava sangue no mercado todo, aquela correria. Conclusão: eu não fui na festinha. 20 dias de repouso, uma chulapa de um corte, cicatriz está aqui, te mostro depois se você quiser ver. Só que é uma cicatriz, passou. Nunca mais eu vou em festa e escola, nunca mais eu compro bebida para ninguém, nunca mais eu entro no mercado. Que isso, querido? Foi só um dia, foi só um acontecimento. Eu estou vivo, a minha perna está aqui, só tem uma cicatriz, e essa cicatriz serve de testemunho. O dia que meu pai deixou deu errado, mas depois ele se converteu. Ele já era crente, né? Mas ele se converteu, ele entendeu quem era Jesus na vida dele, e nós fizemos muitas festas juntos para a glória do Senhor. É só uma cicatriz. Você carrega cicatriz na sua vida? Você tem raiva de onde você veio? Você olha para trás e fala: poxa, eu podia ter vivido melhor. Transforma isso em algo bom na sua vida, transforma isso numa história engraçada, dá risada daquilo que o diabo não conseguiu te derrubar. Ah, mas ele me marcou. Ele te marcou, mas ele não te derrubou, ele não te matou. Eu gosto muito de uma frase do Abe Uber, que ele fala o seguinte: confie em homens que mancam. Preguei quinta-feira na nossa igreja, culto de homens. Jacó, querido, tinha uma vida muito complicada, tinha um caráter muito duvidoso, mas um dia ele lutou com Deus, e Deus o marcou, e ele virou Israel. Ele conectou as promessas do céu na terra, porque essa era a vontade de Deus. Não tenha medo de marcas não, de cicatrizes não, elas glorificam ao Senhor. E aí você pode perguntar para mim: bispo, mas como que eu vou viver isso? Eu vou te falar qual que é o textuário da minha vida. Minha mulher está aqui, ó, pergunta para ela. Esse é o textuário da minha vida. Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu sou livre. Eu sou livre naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo. Eu sou livre em Jesus porque Ele me libertou. Eu não sou livre porque eu sou bom, eu sou livre porque o sangue dele derramado na cruz me libertou, e isso me fez filho dele. E não tem história do inferno, não tem palavra contrária, não tem cicatriz que pode me parar, porque eu não me coloco de novo debaixo de nenhum jugo. Eu sou livre em Cristo Jesus. Você também é não? Você entendeu não? Quantos homens e mulheres livres nós temos aqui nessa noite? É uma decisão, querido, é uma escolha, andar na luz, na liberdade, ter essa liberdade que Cristo já conquistou para você. E a pergunta é: o que te impede? Que visão é essa que te impede? Sabe o que mais impede um filho de Deus viver de verdade aquilo que Deus tem? Sabe qual que é a visão equivocada que impede a gente de experimentar o favor de Cristo? Que deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. O que é ser crente para você? O que é andar na luz para você? O que a palavra de Deus diz? Jesus morreu na cruz, e na cruz Ele conquistou o quê? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém ou não amém? Tem alguém doente entre vocês? Chame os presbíteros para que, impondo as mãos, ore e vocês sejam curados. Está na Bíblia ou não? Amém? Está na Bíblia ou não, querido? Palavra de Deus.
A paz que excede todo entendimento, Ele conquistou na cruz? Sim ou não? Por que tem ansiedade no meio da igreja? Ele lançou os nossos pecados no mar de esquecimento. Está na Bíblia? Não. Por que tem depressão? Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Aí você fala, pastor, mas isso é doença, você não pode espiritualizar coisas. Eu sei, querido, eu sei disso. Mas nós que temos Jesus e temos o Espírito Santo em nós, deveríamos combater isso com uma visão correta das coisas. Por que a gente vive ansioso? Porque a ansiedade tira a nossa paz. Se a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu próprio, você sabe. Então, porque quando a ansiedade nos assola, a gente fala assim, basta cada dia o seu próprio mal, sai para lá. Porque quando as pessoas chegam para a gente, começam a pressionar a gente, e aí, como é que vai ser? Decide aí, não, para, estou orando, basta cada dia o seu próprio mal. Porque a gente não olha para trás e fala para o inferno, para os demônios que vão soprar na nossa vida, mas você pecou, você era assim, você era, ei, Jesus já me perdoou e lançou os meus pecados no mar de esquecimento, eu sou livre. Por que a gente continua assolado por essas coisas? O que é de verdade, querido? Ter sido comprado pelo sangue do Cordeiro. O que é de verdade levar em conta o sacrifício da cruz? Tem dia que eu falo com Jesus, eu oro e falo, Senhor, me perdoa, eu estou banalizando o sacrifício da cruz. O Senhor já me curou, mas eu continuo doente. O Senhor já levou minha ansiedade, mas eu continuo ansioso. O Senhor já levou meu pecado, mas eu continuo deprimido. Me perdoa, eu não estou validando aquilo que o Senhor fez na cruz. O Senhor quer que a gente valide, lance mão daquilo que Ele conquistou para nós. E sabe por que nós não fazemos isso? Pode uma raiz de orgulho que carregamos. Orgulho é uma visão errada, equivocada de quem nós somos, de fato. Orgulho é não entender quem nós somos em Deus. Deixa eu te falar, orgulho não é achar que é mais do que é. Orgulho é achar errado. Que isso, pastor? Tem gente que acha que é menos e é orgulho. É a mesma coisa. Pastor Darlo chega para a irmã e fala, irmã, domingo que vem você vai abrir o culto para mim. Tem certeza? Tão pequenininha que sou, a menor da casa do meu pai, não usa a Bíblia ainda. Não, que a gente falar, você é filha do Senhor, estou vendo a sua evolução, você tem crescido, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, vai lá e abre. Na dependência de Jesus eu vou, na dependência do Espírito Santo eu vou tremer, eu vou ficar preocupado, mas eu vou, porque foi Ele que me chamou. Parece orgulho isso, mas isso é humildade. Humildade é ter a visão correta de quem você é em Cristo Jesus. Quem que você é em Cristo Jesus? Quem que de fato você é em Cristo Jesus? Para que Ele te chamou, querido? Ele me deu o dom de cantar, então canta. Ele falou, então prega. O serviço então visita. Uma visão correta de quem nós somos mostra a nossa humildade. Uma visão equivocada, sabe o que o diabo faz, querido? Ele pega a irmã, eu sempre falo isso, ele pega a irmã que não canta nada, que é desafinada, falando desafina, e fala para ela assim, você tem um chamado no louvor. Aí a irmã vem para o louvor, só lá com a gente que acontece, aqui não acontece. Eu tenho um chamado. Vai mesmo, irmã? Então canta aqui. Aí o líder do louvor fala, irmã, não dá não. Aí ela fala assim, essa igreja tem complô, só a panelinha que canta no louvor, olha lá, só a panelinha. Não é assim? Mas eu fui numa igreja nossa, a irmã chegou do meu lado depois do culto e falou assim, eu posso falar com o pastor? Ela tinha essa voz. Eu falei, pode, irmã. Ela, pastor, eu estou orando, e tem duas coisas no meu coração, eu não sei o que Deus quer. Eu não sei se meu chamado é para adoração ou se para intercessão. Eu falei, para intercessão, irmã. Para intercessão. Não tenha dúvida. Deus falou com o senhor. Eu falei, não, mas eu tenho certeza disso. Porque o inferno quer confundir a igreja. Aí ele pega a irmã que parece um passarinho cantando, afinadíssima, e fala para ela assim, você não pode, você não é capaz.
você é muito nervosa, você é tímida. A irmã fica no banco o resto da vida, e a igreja fica esperando que você se manifeste para a manifestação da glória de Deus. Essa é a visão equivocada que nós vivemos, querido. Essa é a visão equivocada que está dentro da igreja. E aí quem canta fala, não posso falar que eu canto, senão vão achar que eu sou metido. Não, você tem que falar. O corpo sofre pela não manifestação sua. O corpo sofre quando você fica na cadeira se escondendo. O corpo precisa de você. Sabe por que as coisas não acontecem nas igrejas, na nossa igreja e nas igrejas que eu conheço? Porque tem gente ocupando o lugar errado, mas está ocupando o lugar errado porque o que está certo não quer ocupar. E aí nós não conseguimos viver o que Deus tem para a gente. Quantas pessoas na nova aliança estão sentadas esperando que alguém fale para você fazer alguma coisa, mas lá fora tem um mundo esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Lá fora tem gente morrendo hoje. Lá fora tem gente no hospital hoje, porque você está esperando que alguém te reconheça. Uma visão equivocada. Por outro lado, é muito mais fácil ter uma visão de crítica. Querido, eu não vim trazer juízo sobre a igreja, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas eu preciso falar o que o Espírito Santo está falando comigo. É muito mais fácil a gente criticar e olhar de fora. Nossa, não gostei, nossa. Cai para dentro, querido. Vamos fazer junto. Vamos mexer esse doce junto. Vamos ver no que vai dar. E é interessante que tem uma palavra das igrejas da Ásia que é muito pontual para esse tempo. Apocalipse capítulo 3, verso 14, fala assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Te conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz sim, miserável, pobre, cego e nu. Deixa eu parar por aqui com você. Pastor Darlon, isso não é um privilégio nem meu nem seu. Isso é um privilégio. Isso não é um privilégio, na verdade. Privilégio no sentido, no modo de falar. É a real condição da igreja do Senhor. A gente vem para um espaço como esse, tão especial, ar-condicionado, cadeira boa, pintadinho, bonito, decorado, mídia funcionando, louvor top das galáxias. A gente está achando que a gente é alguma coisa. E a gente não é nada. Domingo passado eu preparei uma palavra para a minha igreja. E eu tinha total controle do culto. Eu sabia como o culto ia começar e como o culto ia terminar. Muitas vezes eu preparo uma palavra como essa, igual a de hoje, eu não sei qual que é o final dela. Mas domingo eu tinha tudo na minha mão. E quando eu estava terminando o culto, o Espírito de Deus veio na igreja, me jogou no chão e me disse: sou eu que mando, Paulo. Você não tem controle de nada, para com isso. Você está achando que você é alguma coisa, você não é nada. Sou eu que sou o Senhor dessa igreja. Querido, deixa eu te falar, quando Ele vem, tudo que nos cabe é nos entregar a Ele. A gente está achando que é alguma coisa. A gente está achando que a gente pode alguma coisa. A gente está achando que a gente tem controle de alguma coisa. Somos cegos, pobres e nus. Precisamos reconhecer a nossa condição diante do Senhor. E sabe por que esse tema da palavra que eu pedi para o pastor Alan colocar? Porque o final do texto fala assim: oriento-te que compre de mim colírio. Talvez seja a coisa mais importante hoje para a igreja do Senhor Jesus, seja colírio. Colírio que arranca as cataratas espirituais. Colírio que alinha a visão. Colírio que cura a miopia, o astigmatismo espiritual e almático. Colírio para nos fazer enxergar quem de fato Deus é. Colírio para enxergar quem Deus é na nossa vida, na nossa história. Deixa eu te falar que se não fosse Jesus na sua vida, aonde você estaria? Se não fosse Jesus na nossa vida, aonde estaria minha família? Eu não estaria casado.
estou te falando. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria casado, eu não teria 2 filhos. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós não teríamos engravidado. Foi Ele que nos fez engravidar, porque não tinha condição de engravidar. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós não teríamos pastoreado nada, ninguém. Se não fosse Jesus na nossa vida, eu não estaria aqui. Eu não estou aqui porque o pastor Darla é bonzinho, porque eu prego mais ou menos, porque a minha igreja tem algum resultado. Eu estou aqui por causa de Jesus. E nós precisamos desse colírio na nossa vida. Nós precisamos pingar esse colírio nos nossos olhos hoje. Sabe por quê? Senão a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E a palavra de Deus fala que quando a gente começa a achar que é alguma coisa, a gente se torna morno. E os mornos são vomitados. Ah, tá legal, a igreja está ok. Deixa eu te falar, deixa eu te confessar um pecado para você. Tá, muita gente na igreja aqui. Domingo eu falei assim: hoje vai ser um culto ok. Que estúpido. Isso é um culto ok. A palavra está alinhada, o louvor está legal. Vou terminar com a ministração, não vou chamar ninguém na frente. Isso é ok. Que estupidez, querido. Vai ser do meu jeito, Paulo, porque a igreja é minha, não é sua. De quem que é essa igreja, querido? Sabe como é que a gente consegue viver isso na nossa vida? Quando a gente começa a contemplar da forma correta, enxergar as coisas como elas são. Bispo, você fica nervoso quando a gente convida para pregar numa outra igreja? Não, eu fico responsável. Nervoso não. Não fico, querido. Não tem problema com isso. Ah, mas eu tenho, tudo bem, é o seu problema, não é o meu. Mas sabe por que eu não tenho problema? É porque eu sei que se Ele não vier, querido, se Ele não me usar, eu não sou nada. A minha única oração é: Senhor, por misericórdia, me use, porque tem um monte de gente esperando a tua voz. Se o Senhor não quiser me usar por mim, usa por eles. Contemplar a glória do Senhor é escolher a melhor parte. Lucas capítulo 10, a partir do 38, vai contar a história de Marta e Maria. Com Jesus na casa. Está tão na moda falar isso agora nas igrejas, né? Jesus está na casa. Com Jesus na casa, Marta preocupada em fazer comida, e era legítimo, os homens estavam com fome, tudo certo, está tudo certo. Mas Maria fala: eu vou contemplar Jesus. Se joga aos pés do mestre e fica ali ouvindo a sua voz, e o que ela escuta é: ela escolheu a melhor parte. Deixa eu te falar um negócio, querido. Muito do que nós fazemos na igreja, muitas das atribuições que nós temos, é para esconder as nossas feridas. Eu sou um homem extremamente ativista. Eu sou agitado. Hoje eu estava vendo um curso com a pastora Carla de tarde lá em casa. Aí o preletor falou assim: você tem que escolher a melhor parte. Ela: tá vendo, amor? Que as mulheres denunciam a gente, né? Mas muitas vezes eu fiz muitas coisas, sabe para quê? Para esconder as minhas fraquezas, para não mostrar onde estava doendo, para não dizer para a minha igreja e para os meus discípulos, para minha esposa, que eu estava exposto naquela área. A agenda lotada não é sinal de santidade, querido. A agenda lotada é sinal de desequilíbrio, e desequilíbrio aponta um problema. Desequilíbrio aponta a escassez de alguma coisa. Jesus não quer uma igreja ativista. O Espírito Santo não quer que você saia fazendo tudo ao mesmo tempo, agora e já. Ele quer que você aprenda a escolher a melhor parte. E sabe quando que a gente consegue escolher a melhor parte? Quando nós somos livres em Jesus. Quando a palavra que diz foi para a liberdade que Cristo nos libertou faz sentido para a gente. E eu não estou julgando você. Eu não estou julgando você, eu quero te ajudar a chegar lá. Eu quero te ajudar a sair daqui nessa noite dizendo:
Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Agora os meus olhos veem a sua glória, e eu posso escolher a melhor parte. Eu posso sentar e contemplar da forma correta quem é Jesus. As nossas feridas distorcem quem é Jesus na nossa vida. Morava em Niterói ainda, era solteiro, e aí fui discipulava na igreja algumas pessoas, alguns rapazes, e fui discipular um rapaz. Ele era engenheiro da White Martins na época, tinha um excelente salário, um excelente cargo, e toda vez que eu marcava alguma coisa com ele, no sábado, no domingo, na sexta-feira à noite, ele nunca podia. Ele falava: não, pastor, não vou poder, vou ter que ir para casa dos meus pais e tal. Um homem formado, morando sozinho, eu achava aquilo estranho. E aí um dia, conversando com ele, eu falei com ele: quem é Jesus para você? Ele falou: Jesus é um carrasco. Eu falei: quanto tempo você é crente? Ele falou: a vida toda. Mas quem é Jesus? É um carrasco, a palavra que ele usou. Jesus para mim é um homem violento, um homem que está com um chicote na mão, pronto a me punir. Por isso que eu venho para a igreja. Aquilo pesou no meu coração. Eu falei: mas da onde você tirou isso? Ele: é como eu vejo. Passou algum tempo a gente em discipulado, cuidando dele, e um dia eu perguntei para ele: por que você nunca fica final de semana? Por que todo final de semana você tem que ir para a sua cidade? Ele morava em Minas. Os pais dele, né? Ele morava em Niterói, onde ele trabalhava. Ele falou: sabe por quê, pastor? Porque se eu não for, no próximo final de semana que eu for, o meu pai me dá uma surra. E se eu for e chegar atrasado, eu também apanho. E se eu for chegar no horário, mas sair com os meus amigos e chegar depois das 10 horas em casa, eu também apanho. Então, pastor, eu não aguento mais apanhar, eu prefiro fazer. Esse homem tinha quase 30 anos, querido. Entende por que ele via Jesus como um carrasco? Porque a personificação de pai na terra, que deveria ser o pai dele, era um carrasco. Ele não conseguia ver a autoridade de forma diferente. Esse cara estava preso dentro da igreja, oprimido dentro da igreja. Ele estava junto comigo nas quartas-feiras, nas segundas-feiras, com as mãos levantadas, declarando, cantando louvor junto comigo, mas ele estava preso. A visão dele de Jesus era totalmente distorcida. Eu adorava um Jesus que ele não conhecia, ele adorava um Jesus que eu não conhecia, e nós nos chamávamos de irmãos, pastor, e falávamos que nós fazíamos parte do mesmo corpo. Isso não é verdade, querido. Quantas pessoas estão do seu lado com uma visão distorcida de quem é Jesus hoje, e nós achando que fazemos parte do mesmo corpo? Quantas pessoas dentro das igrejas estão aflitas, angustiadas, porque a visão dela de Jesus está distorcida, e nós não estamos olhando para isso? Quantos dentro da igreja estão cegos, porque o seu passado cegou, porque as acusações cegam, mas nós não estamos olhando para isso? Quantos dentro das nossas igrejas, no presente, estão com uma visão opaca, e nós não estamos olhando para isso? Quantos dentro da igreja estão com uma visão de futuro, cheio de ansiedade, cheio de medo, e nós não estamos olhando para isso? Como que cura isso, pastor? Compra colírio. Para os meus olhos, não é para os olhos do meu irmão. Primeiro a usar colírio tem que ser eu, para que eu possa enxergar você. A igreja tem que ser como aquela orientação do avião. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeiro coloque em você, depois ajude quem está do seu lado. A igreja precisa ser esse lugar de se cuidar e cuidar do próximo.